A TV Câmara acompanha o ato simbólico, o ato educativo realizado pelos vereadores de Salvador aqui na Praia de Amaralina, que busca respostas em relação a esse óleo derramado nas praias do Nordeste, mais de 200 localidades, e é sobre isso que a gente vai conversar com o vereador Marcos Mendes. Vereador, uma situação realmente muito lamentável, né? É isso, eu quero dizer que eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, a gente está acompanhando de perto toda essa problemática. Deixa eu dar uma explicação técnica primeiro. Olha. Esse petróleo, que é um petróleo com uma densidade muito grande, maior do que a densidade do mar, então ele tende a ir para a subsuperfície, então ele fica na parte mais profunda, isso aí a gente sabe e tal. Quase 60 dias que isso aconteceu. É um petróleo que tem uma quantidade de gases muito grande, então as pessoas não podem acometer em qualquer lugar, porque pode explodir, risco de explodir, local fechado não pode. Ele tem uma quantidade de benzeno que é extremamente cancerígeno também, e depois de um determinado tempo, 40 dias, 60 dias como tal, ele começa a liberar um produto chamado HPA, que é o hidrocarboneto policíclico aromático, é extremamente cancerígeno também e intoxica toda a Bahia. Então a fauna marinha está em risco, então todas as pessoas estão em risco. Então esse é um primeiro problema. Então por que eu estou falando isso? Porque existe uma boa vontade das pessoas em tentar ajudar de qualquer forma. Mas o que é que a gente quer aqui, com parceria com a presidência da Câmara e a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, dar orientações. Por exemplo, as pessoas não podem só ter vontade de fazer. Eu sei que o povo nordestino, o povo baiano é extremamente solidário, mas a gente tem que ter alguma responsabilidade. Por exemplo, tem que ter os EPIs, tem que ter uma máscara, tem que ter uma luva para você coletar esse material, tem que ter orientação como acometer isso nos sacos abertos e não aonde vai encaminhar. Tem que ter também, por exemplo, assim, se você puder ter uma camisa para se proteger do sol, um chapeuzinho para que você botar, isso é importante. Então você tem que ter algumas atitudes para você se proteger, porque senão é pior, você se intoxica em relação a isso. Outra coisa, eu acho que o importante é quando as pessoas verificarem isso, se quiser ajudar, liga para o IBAMA, liga para o INEMA, liga para a Polícia Militar Ambiental, liga para a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que essa é a atitude, inclusive está lá no nosso site, Marcos Mendes Pessoal BA, então isso no nosso Facebook, então Marcos Mendes Pessoal está dando todas as suas orientações lá também no Instagram. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles estão dizendo, o primeiro ato do governo federal foi fazer uma comunicação, ontem eu vi isso no jornal, que ele vai fazer uma comunicação à Venezuela sobre esse petróleo. Ora, pessoal, já foi analisado, a Petrobras também tem expertise em todo o petróleo do planeta e já identificou que o petróleo é da bacia da Venezuela. Também aqui o Instituto de Geociência, o Departamento de Geoquímica também já, com a expert também da Universidade da Balbúrdia, identificou também que o petróleo é um petróleo da bacia venezuelana. Mas isso não quer dizer que ele veio nos mares da Venezuela, porque é impossível do ponto de vista geográfico e do ponto de vista das correntes marítimas. Então, provavelmente, como lá é a maior produtora de petróleo, algum cargueiro comprou esse petróleo lá e nas águas, inclusive águas internacionais, mas que estão muito próximas das águas sob jurisdição nacional, isso deve ter derramado de alguma forma. Eu fico pensando assim, será se isso foi proposital do governo federal, porque ele está tão inepto, mas isso aí é só uma interrogação que eu quero colocar. Então o que é que acontece? As universidades fizeram análise e disse que ele pode estar entre 300 e 1.000 quilômetros da costa ali, entre Rio Grande do Norte e Pernambuco, ou então entre Alagoas e Sergipe. Então ele pode estar nas águas internacionais, mas muito próximo das águas sob jurisdição nacional. Então tem um decreto, que é o decreto 8.127 de 2013, que versa sobre o Plano Nacional de Contingência para incidentes com poluição de óleo em águas sob jurisdição nacional, que até hoje não foi acionado pelo governo. Isso é uma responsabilidade sem tamanho, porque ele envolve vários ministérios, inclusive ele tem parceria com os estados, para saber o que fazer. Por exemplo, a Petrobras tem expertise em águas superficiais e águas profundas, poderia fazer um trabalho dele, tem navios tanques à disposição, que ele poderia inclusive não deixar esse óleo chegar às praias, ele poderia ser succionado e jogado nesse navio tanque, mas esse governo está inepto, ele precisa de autorização, por exemplo, a Petrobras, que inclusive daqui da Bahia estava a posto e do Sergipe também, mas tem que ter autorização ou do Executivo Federal ou então do IBAMA, mas eles não fizeram nada. A única coisa depois de 60 dias foi dizer que vai fazer um comunicado à Venezuela. Outra coisa importante também é um Comitê Federal de Assistência Emergencial, envolve também vários ministérios da Mulher, Ministério da Saúde, vários ministérios de Direitos Humanos. Eles fazem uma análise da profundidade do acidente ou do incidente e ele destina não só verba, mas também que tipo de estrutura pode ser destinado para ajudar. E ele está desestruturando desde que entrou e desarticulando. Da mesma forma que se aumentou quase o dobro, 100% os focos de incêndio, ele não estava nem aí. E também o desmatamento, quase 400% não estava nem aí. Ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, depois ele queria destruir o ICMBio e o IBAMA. Então, uma irresponsabilidade sem precedente. Eu digo o seguinte, é um crime de lesa pátria, um crime de lesa humanidade que está acontecendo com esse governo federal, o governo do Bolsonaro.
E a outra coisa importante é também os estados chegarem junto, né? O estado decretou estado de emergência aqui na Bahia, mas esse decreto de estado de emergência ele só colocou alguns municípios, pelo menos o que eu me apropriei. Então foi o quê? Ele se apropriou de Esplanada, Entre Rios, Camaçari Conde e Jandaíra e aqui Lauro de Freitas, mas eu soube que Salvador e toda a região da Bahia de Todos os Santos não foi acionada, eu não sei porquê. Então a gente quer saber isso. Outra coisa também, ele pediu ajuda, né, que eu acho que era atitude, isso foi o João Leão em exercício. Mas essa ajuda, a gente precisa ter transparência do que é que está acontecendo. Nós ocupamos aqui, junto com pescadores e pescadoras, marisqueiros e marisqueiros, o IBAMA, porque eles já estão sendo prejudicados, porque o pessoal está fazendo um alarde. Tem lugares que o óleo não chegou ainda, mas está dizendo que não é para comprar os pescados e os mariscos. Então, eles já estão sofrendo com isso, né, o seu sustento. Então, o seguro-defesa emergencial, tem que dar um decreto de emergência nacional. Nada disso esse governo incompetente fez. Talvez o Nordeste, por causa do Nordeste, o Nordeste rejeitou ele, que sabia da incompetência dele, e ele está deixando a própria sorte aqui os nordestinos. Mas nós temos uma resistência muito grande. Como presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, a gente vai o tempo todo acionar eles. A gente já fez projeto de indicação para o governo federal, governo do estado, governo municipal, sobre o que deve ser feito tecnicamente. Eu sou geólogo de formação, mestre em geologia ambiental, então tecnicamente a gente está dizendo isso e politicamente também a gente está orientando todos esses governos, né? Mas a gente precisa que ele tenha sensibilidade e respeito pela base popular. Com certeza. Muito obrigada, vereador. TV Câmara, o futuro da cidade passa por aqui.